Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre blockchain e criptomoedas. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu trago para você as principais ideias do Satoshi Nakamoto, que é considerada, é a pessoa considerada como o criador do Bitcoin, que é a primeira criptomoeda criada lá em 2009. Então vamos lá, eu trouxe aqui os principais pontos para a gente pra apresentar aí para que você conheça um pouquinho mais da estrutura do Bitcoin como uma criptomoeda. Então, primeira pergunta é essa daqui: quem é o Satoshi Nakamoto? E a resposta é simples: não se sabe. Ou seja, não oficialmente ele é o criador do Bitcoin. Eu vou mostrar aí daqui a pouquinho, né, o paper que ele escreveu em que ele descreve como funcionaria o sistema do Bitcoin, né, o protocolo do Bitcoin. Mas na prática não se sabe quem ele é. Como eu pus aqui, era o nome de um perfil em uma comunidade de criptógrafos, né? Ou seja, pessoas que mexiam com criptografia. Também coloquei aqui, não se sabe se é ele, não se sabe se é ela, não se sabe se é um grupo de pessoas, né? Ou seja, até hoje não se tem a certeza de quem seja o Satoshi Nakamoto. Existe na internet aí, em alguns documentários inclusive, a indicação de um senhor, né, um senhor japonês que seria esse Satoshi Nakamoto, só que ele jura de pé junto que ele não é o Satoshi. Pode ser ou pode não ser, a gente não sabe, né? De todo jeito, é interessante notar que esse nome, ele acabou gerando inclusive uma certa nomenclatura no âmbito do Bitcoin. E o que eu quero dizer com isso? O Bitcoin ele é subdividido em 8 casas decimais. Então, quando você entra numa corretora de Bitcoin, provavelmente você vai ver isso. 8 casas decimais após a vírgula. E cada unidade dessa é chamada de Satoshi. Então você recebe lá X satoshis, por exemplo, né? Ou seja, são unidades decimais, unidades depois da vírgula. Então, se você recebe 1000 satoshis, por exemplo, significa dizer que é 0,0001 Bitcoin. Né? E assim vai, assim sucessivamente. Então, de todo jeito, o nome ficou. Né? Aqui eu trouxe aí para você ver a primeira página aí, né? A introdução, na verdade, o resumo, na verdade, do artigo. Então, tem aí o nome, né? Ele coloca, né, o Bitcoin, né? Um sistema eletrônico, um sistema de moeda eletrônico peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto, como eu expliquei na aula anterior, né? De A direto para B, sem passar pelo intermediário, que é o banco. Aí ele traz aí o e-mail dele, o site bitcoin.org, que funciona, existe até hoje, e aqui o resumo, né, do que seria. Esse artigo é pequeno, ele tem 8 páginas, na verdade são 9, mas a última são só referências bibliográficas. Então ele tem 8 páginas, e ali, nessas 8 páginas, o Satoshi Nakamoto explica todas as características do Bitcoin, que eu vou trazer aqui para você, claro, mas os pontos principais, a questão de utilização da blockchain, que ele não chama de blockchain, na verdade ele chama, como seria a tradução, né, para o português no caso, então ele não chama de blockchain, mas ele chama de chain of blocks, na verdade, e depois o termo virou blockchain. Ele fala sobre a questão dos generais bizantinos, por exemplo, a ser tolerante a falhas, fala sobre o processo de criação dos bitcoins, como eles são criados, né, em quanto tempo eles são criados, quem são os mineradores, enfim, ele explica tudo nessas 8 páginas. E se você quiser conhecer um pouco mais então sobre a estrutura do Bitcoin, sob uma perspectiva mais técnica, então eu recomendo a leitura, deixo, né, o link para você baixar aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá então. Né? Quais são aí as principais ideias então do protocolo? Veja que aqui eu estou chamando de protocolo e não de criptomoeda. Por quê? Porque aqui é um protocolo no seu sentido tecnológico, na sua estrutura técnica, que vai dar origem ou que vai permitir a existência da moeda, da criptomoeda chamada de Bitcoin. Então vamos lá. Primeira característica é que os usuários estão interconectados.
dados. Então, quando ele fala ali de uma rede ponto a ponto, e eu dei o exemplo, né, do A em relação ao B, na verdade o A está ligado ao B, o A está ligado ao C, o A está ligado ao D, o B ele está ligado ao C, está ligado ao D, o C também está, ou seja, todos os usuários da rede do Bitcoin, do protocolo, estão interconectados uns com os outros. Daí vem aquela característica da blockchain que eu expliquei lá na primeira parte do curso, ou seja, é a ideia de que todos os usuários que fazem parte daquela rede, eles vão ter uma cópia do blockchain inteira, né, da blockchain inteira, daquele banco de dados inteiro, e todos estarão interconectados entre si. Inclusive aqui é bom lembrar que quando a gente fala de Bitcoin, por exemplo, e o seu vínculo com a blockchain, estamos falando da blockchain do Bitcoin, porque o Ether vai ter a sua própria blockchain, né? O Litecoin tem a sua própria blockchain, ou seja, cada criptomoeda vai ter o seu banco de dados, vai ter a sua blockchain. Você não vai gravar Bitcoin e Litecoin na mesma blockchain, por exemplo, porque são protocolos diferentes, tá? Então, cada um vai ter a sua própria blockchain, mas aqueles, então, que fazem parte da blockchain do Bitcoin, por exemplo, estarão interconectados todos entre si. Aqueles que usam a Litecoin, por exemplo, ou outra criptomoeda, vão estar conectados ali na rede, na blockchain da Litecoin e assim sucessivamente. Segunda característica, não existe centralização. Isso eu também já expliquei, na verdade, expliquei lá na primeira parte do curso, quando eu falei sobre a blockchain. Acabei, de certa forma, aqui até de fazer um resuminho agora, ou seja, não vai existir um servidor central, não vai existir a instituição centralizada que vai controlar a blockchain. Ela está espalhada nos computadores de todos que fazem parte daquela rede e, portanto, não vai existir a centralização, né? Não vai ter um servidor de bitcoins, por exemplo. Todos que fazem parte da rede vão ter a blockchain do Bitcoin no seu computador e, portanto, vai ser tudo descentralizado. Terceira característica, os registros são feitos na própria blockchain, quer dizer, é a ideia, né, de garantia de segurança, como eu expliquei na aula anterior e lá na primeira parte do curso. E a gente tem esse último ponto aí, que é a questão da criptografia, que vai ser a criptografia, então, esse mecanismo que vai garantir a segurança das transações. Lembrando que a ideia da criptografia aqui foi explicada lá na primeira parte do curso, quando eu falei sobre o hash 256, que é o mecanismo criptográfico para vincular um bloco com o outro e garantir a integridade da blockchain como um todo. E uma outra coisa que ele destaca nesse paper, e que eu já tinha falado na aula anterior, é isso aqui. A transferência de valores não depende de bancos e são cobradas taxas muito menores, além de ser muito mais rápido, como eu expliquei na aula passada. Depois, um outro ponto aqui a chamar a atenção é que as transações são feitas, né, com base na tecnologia blockchain. Isso aí eu já expliquei, já dei os detalhes aqui. O Bitcoin é a primeira solução para transferência de dinheiro com segurança entre os envolvidos. Quer dizer, lembrando, nós estamos falando aqui da segurança de um banco. Eu estou falando da segurança do A enviar diretamente para o B e não só o A ter a garantia de que o dinheiro vai sair da conta dele e vai chegar na conta do B, como o contrário, como o B ter a certeza de que o A vai lhe mandar o dinheiro e vai chegar tudo certinho na sua carteira. E mais do que isso, o C, que está interconectado com todos, ter a certeza de que aquele Bitcoin que o A enviou para o B não poderá ser enviado para ele, para evitar aquela questão de duplo gasto. Ou seja, a ideia aqui é justamente transferir dinheiro com segurança entre os membros daquela rede, membros que utilizam aquele protocolo. A blockchain é a tecnologia, então, que garante a segurança das transações realizadas. Eu já falei bastante sobre isso aqui e falei, mais uma vez me refiro, né, à primeira parte do curso. Lá eu explico em detalhes como que funciona esse mecanismo de segurança. E as transações, eu coloquei que elas são relativamente rápidas. Relativamente rápidas por quê? No caso do Bitcoin especificamente, a cada 10 minutos um novo bloco é gerado. Então, o que significa dizer que a sua transação, ela em média, vai demorar para se concretizar por 10 minutos.
pode demorar um pouco mais, às vezes pode demorar meia hora, por exemplo, mas ela tende a ser mais rápida do que uma transação bancária. E isso aqui é a característica da tecnologia blockchain, de você ter 2 ou 3 confirmações de que a transação foi gravada na blockchain e aí ela não vai mais ser alterada. Por isso que eu coloquei ali. Ela é relativamente rápida por essa característica, é imutável e independe da confiança dos envolvidos. Então a ideia aqui é essa, é realizar essas transações que são relativamente rápidas e têm a tendência de virem a ser mais rápidas futuramente, são imutáveis e elas não dependem então do banco, porque hoje, no mecanismo que a gente tem hoje em que o banco está presente, essa confiança ela não existe entre A e B. Quer dizer, é o A que transfere para o banco, porque o A confia no banco, e o banco transfere para o B, porque o B confia que o banco vai lhe transferir o dinheiro. Então, entre A e B não existe essa confiança hoje. Nós confiamos no banco, acreditamos que é o banco que vai garantir, que vai dar a segurança de que aquele dinheiro que eu envio para o outro vai chegar lá. E a ideia aqui é exatamente essa. Vai continuar sem depender da confiança, né? Vai ser independente da confiança entre A e B. Mas o A e o B vão ter a certeza de que mesmo sem a existência do banco, o dinheiro vai sair da conta de um e vai chegar na conta do outro. Depois a gente tem aqui o quê? Que cada nova transação é registrada na blockchain, criando-se então um histórico da movimentação, como eu tinha explicado lá na primeira parte do curso, ou seja, as transações são gravadas dentro dos blocos, e aí os blocos vão sendo gravados na cadeia de blocos, né, na blockchain, e portanto aí que está o registro de tudo que foi feito anteriormente. O registro é público e qualquer pessoa pode ter acesso a ele, no caso do Bitcoin, no caso das criptomoedas de maneira geral, com algumas exceções, é claro, mas de maneira geral a blockchain dessas criptomoedas é pública, ou seja, é uma blockchain do tipo pública, né, e aberta, então na verdade qualquer membro ali da rede ele pode gravar dados na blockchain do Bitcoin, né, com base naquele processo de mineração que eu já comecei a explicar na primeira parte do curso, mas eu vou voltar a isso em aulas aí mais para frente, então não se preocupe, vou falar sobre o que é a mineração. Então é público. Agora, o fato de ser público não significa dizer que necessariamente você vai saber quem está fazendo aquela transação. Então, ou seja, eu vou lá, abro a blockchain do Bitcoin e vejo lá que a carteira XYZ mandou para a carteira ABC. E eu vejo que mandou, por exemplo, 50 Bitcoins, 10 Bitcoins, meio Bitcoin, não importa aqui. A carteira XYZ mandou para a carteira ABC. Ok, isso é público, qualquer um pode ver essa informação, até mesmo para confirmar que isso aconteceu. Agora, quem é o dono da carteira XYZ? E quem é o dono da carteira ABC? Essa informação não está ali gravada na blockchain. Ou seja, a blockchain grava que a carteira XYZ enviou um Bitcoin para a carteira ABC. Mas quem são os donos? Isso não está ali presente. Não quer dizer que o Bitcoin seja anônimo, ele não é anônimo. Ou seja, é possível, por mecanismos diversos, você descobrir quem é o dono da carteira XYZ e quem é o dono da carteira ABC. Mas, em princípio, isso não tem interesse, né? Ou seja, em princípio, as pessoas não vão buscar saber quem são os donos das carteiras, porque não é esse o objetivo. Se você quiser ser 100% anônimo, você não deve usar Bitcoin, você deve usar outra criptomoeda, que é a Monero, por exemplo, dentre outras, que são criadas para garantir o anonimato 100%. E um último ponto é que a validação das transações é confirmada pelos mineradores. E esse processo eu vou explicar aí em aulas aqui mais para frente. Não vou entrar no mérito aqui agora, mas é importante que você saiba que no âmbito do Bitcoin existem os mineradores e são eles os responsáveis por confirmar ou por validar as transações que são realizadas. Então é isso. Pela nossa aula de hoje eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esses princípios gerais do protocolo Bitcoin que dão origem à moeda, à criptomoeda Bitcoin, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, que com certeza eu vou responder para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um abraço
E a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!